E aí galera, beleza? Paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o irmão Reinaldo Guga. E aí galera, eu tô vendo aí todo mundo apavorado aí com esse tal de coronavírus aí. O bom sabe o que é, irmãos? Não é o bom da epidemia, mas o bom é que muito crente lembrou que tem Bíblia. Muito crente lembrou que tem Bíblia em casa. Ó, eles tinham esquecido disso. Porque agora eles pegam lá e parece que na Bíblia deles só tem o Salmo 91, né? Só tem lá o Salmo 91 na Bíblia deles lá. Então, irmão, eu quero falar pra você. A Bíblia, em Mateus 24, Jesus ele fala lá: haverá peste em vários lugares, terremoto, nação contra nação, e ainda não vai ser o fim, irmãos. Sabe? Aí tem um monte de pastor irresponsável, uns pastores aí que só prega a fé quando quer, né? Ah, eu não vou fechar minha igreja. Eu não vou fechar minha igreja. Coronavírus na minha igreja não entra. Não entra? Não fica ligeiro não, você vai ver se não entra. Se até o diabo tá entrando dentro das igrejas hoje. Se o demônio entra dentro da igreja. Se não fosse assim, não manifestava demônio dentro das igrejas. Onde que manifesta demônio? Dentro da igreja. Não é? Então, para com essa conversinha. Esses monte de pastor irresponsável. Se você não quer fechar a sua igreja, você não fecha. Mas não fala que não vai fechar porque coronavírus não entra, que isso é uma mentira. Entra sim. Você tem que ser um pastor responsável e ensinar suas ovelhas direito. Manda-se colocar lá álcool e gel na mão. Se precisar ir na igreja de máscara, vai de máscara. Se precisar ficar em casa, fica em casa. Mas não fica aí falando que coronavírus não entra na minha igreja. Entra adultério, bebedice, entra de tudo dentro das igrejas. A igreja é lugar para entrar essas coisas, para nós curar tudo. Nós repreender o demônio. Vamos levantar um clamor pela nação. Levantamos um clamor. Por que os líderes da igreja não se juntam para levantar um clamor? Porque fica cada um cuidando do seu. Tem um monte de igreja grande aí, ó, de pastor grande, que de vez de chamar o povo para fazer um clamor, fica pregando asneira, fazendo a heresia. Se você não vai fechar a sua igreja, você não fecha, você não é obrigado a fechar. Mas não fica falando que não vai fechar, porque o coronavírus não entra lá dentro. Já tá lá e você nem viu. Entrou que você nem viu. Tá entendendo? Passou. Então, começa a ter mais responsabilidade. Fala pros irmãos da paz do Senhor com o cotovelo. Bate um no cotovelo do outro. Paz, irmão. Paz, irmão. Tá entendendo? Ou graça e paz do jeito que você se cumprimenta na sua igreja. Tá entendendo, irmãos? Vamos parar. Porque na terra do Egito lá... Ah, mas porque agora só tem o Salmo 91 e as pragas do Egito. O resto da Bíblia sumiu. Marcos 13. Lucas 22... Aí vieram falar pra mim assim: ah, mas no tempo de Jesus, eu creio que se fosse no tempo de Jesus, ele ia orientar a igreja para não sair de casa. Porque Jesus ele era prudente. Jesus ele era um rabino esperto. Ele não ficava falando asneira só para ficar ganhando o dízimo da igreja. Você fecha a sua igreja se você não quer fechar. Não é obrigado. Mas coloca um álcool em gel na porta da igreja lá, que não custa nada também não, viu? Comprar um álcool em gel, colocar lá na porta da igreja lá. Tá entendendo? Tô escutando aí um monte de babaleza aí. É um monte de pastor falando asneira. Sabe? Ter fé, irmão. Fé é individual de cada um. A fé é individual de cada um. Eu tenho a fé de um jeito, o cara tem do... Uma vez eu vi um cara que era peão de rodeio. E o outro foi pro espaço. Pra lua. Pera aí. O que você tá risada, Adriana? Aí, olha lá, Adriana, lá, ó, tá lá espinhando lá dando risada, eu fazendo dar risada, olha lá, ó. Olha lá, gente, eu vou ter que botar lá na janela, olha lá. Então, aí um foi pra lua e o outro ficou peão de rodeio. Aí o cara falou assim, mas você tem, o peão, falou pro peão, você tem coragem de ir pra lua? E ele falou não. Aí falou pro outro, pro que foi pra lua, você tem coragem de montar nesse touro aí 8 segundos? Falou não. Por quê? Porque a fé é individual de cada um. Eu vejo um monte de pastor aí pregando sobre fé, porque a fé do ser humano hoje é limitada. Não vem falar que não. Duvido que você levar uma fechada no trânsito e você não fica bravo. Quando você leva aquelas fechadas.
Ou quando um membro é rebelde, vai falar com você, você já dá aquela... Você tá entendendo? Olha lá, irmão, não tá deixando eu acabar, não vou conseguir acabar, cadê a risada lá? Então, sabe? A fé é individual de cada um, irmãos. Cada um tem a fé de um jeito. Não adianta querer, oh, porque o coronavírus, ai, que não sei o que. Irmão, não cai nessa não. E ó, tem. Esqueceram, hein? Esqueceram da dengue, leishmaniose, H1N1. O que mais, né? Agora chegou o Lucas lá também para ajudar. Esse monte de praga tá lá em Mateus 24. Por que o povo não vai ler Mateus 24 e vai meditar lá em Mateus 24? Vai lá meditar lá em Mateus 24. Quando ouvires de guerra, rumores de guerra, terremoto em diversos lugares. Tá entendendo? Ainda não é o fim. Não fica só atrás de Salmo 91 não, porque tem igreja que agora o irmão lembrou que tem Bíblia na casa, mas só tá no Salmo 91 e na praga do Egito. Nas pragas do Egito lá também. Não sabe nem por que foi 10 pragas. Para começar de conversa. Não sabe nem por que foi 10 pragas lá que mandou. Porque Deus mandou 10 pragas lá, mas ele não se perguntar para o irmão por que foi 10 pragas lá, ele não sabe responder. O cara não sabe a diferença do camelo e do dromedália. Do tigre com o jacaré. Tá entendendo, irmão? Então vamos começar, irmão, ser mais esperto, sabe? Ser mais prudente, ter mais prudência. A Bíblia fala, vigiai e orai. Tá entendendo? Tem muita gente que fala errado, fala orai primeiro. Não é, primeiro você tem que vigiar, para depois você orar. Toma cuidado, se você puder se precaver, comprar uma máscara, um álcool gel, para evitar de dar a mão para um evita, porque o crente não está imune a nada. E a Adriana não quer deixar eu acabar. Ó, Jeremias, bem sucedido na vida. Jeremias, irmãos, ele falou assim, é um dos versículos que eu mais gosto. Passou a cega e findou o verão e nós não estamos salvos. Está entendendo? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo. Porque se não caísse praga na igreja, quantos pastores que não tirou a vida no ano passado por estar em depressão e muitos ainda estão até hoje. Aí depois que o pastor perde a vida com depressão, aí vem um monte falar, ai, mas coitado dele, a igreja também não ajudou. Caiu membro. Então, irmão, se praga não chegasse na igreja, os pastores não se matavam. Aí vieram falar para mim, mas Jesus fez isso. Jesus mataram ele. Você sabia do que Eliseu morreu? Eliseu morreu no enfermo. Lázaro morreu enfermo. Jesus foi lá e ressuscitou ele, mas se Jesus ressuscitar ele, ele morreu enfermo. Você sabia que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago? É que até muitos beberrão, pastor beberrão, crente beberrão, usa esse versículo para poder se justificar que bebe? Quando Paulo fala para Timóteo assim, ó, toma um copo de vinho diariamente por causa das suas enfermidades do estômago. Paulo mandou Timóteo, não mandou você. Então, para você ver que o povo de Deus não está imune a nada. Será que você que é pastor aí, que é pastor que está pregando, que não é para fechar a igreja porque a praga não chega na sua tenda, se você tem neto ou se você tem filho, você nunca levou ele no hospital? Nunca ficou enfermo? Depois que você se converteu, você não ficou mais enfermo? Sabendo, irmão? Aqui quem vos fala é o Reinaldo. Não sou santo. Não sou santo. Estou com meu bonezinho azul aqui. Não sou santo. Tenho minhas falhas também. Mas eu tenho mais... Eu sou melhor do que minhas falhas. Se você procurar a falha minha aí, você vai encontrar pouca. Porque eu não sou santo. Mas ninguém tem nada que falar de mim. Amém? Então é por isso que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, quem que é você para vir falar? Eu sou o servo de Deus. Que Deus me deu autoridade para estar falando aqui agora. Então você seja prudente. Não leva a sua igreja para a ruína. Por causa de prudência sua. Coloca um álcool em gel lá na porta da sua igreja. Coloca uma máscara lá se for preciso. Se você ver com o irmão, tá, com sintoma, você fala para o irmão, fique em casa. Deus vai visitar você lá também, tranca no seu quarto e ora. Amém? Então para de ser prudente. Se você não quer fechar sua igreja, você não fecha. Você não é obrigado. Mas não fica falando, ah, eu não vou fechar minha igreja, porque coronavírus não entra na minha igreja. Pra dar risada aí, você tá me atrapalhando. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Cai nessa aí, irmão, vai. Fica dando lado pro diabo que você vai ver só. Tá entendendo? Em Provérbios fala, a praga,
lá da andorinha, fala a andorinha do seu voo. A nossa tenda, irmão, a Bíblia fala lá que praga nenhuma vai chegar sem causa. Tá entendendo? Se você não dá causa, não chega. Mas se você dá, chega. E hoje, irmão, põe isso na sua cabeça. Você pode até achar que não. Mas a nossa, minha, sua, eu me incluo nisso. A nossa fé hoje em dia é limitada. Não queira comparar a sua fé com a fé de Eliseu, com a fé de Elias, com a fé de não sei o que. Elias, ele era homem da fé. E ele não correu da Jezabel? E ele não ficou com medo de Jezabel? Aí se você tivesse naquele tempo dele, você ia falar então para ele: mas você não tem fé? Você não é o homem da fé? Você não é o profeta? Ele correu. Por que ele correu da Jezabel? Então, Jezabel falou que ia cortar o cabelo dele, a cabeça dele lá, ele correu. Tá entendendo, irmão? Porque a fé é assim, é individual de cada um. Eliseu morreu na enfermidade. A Bíblia fala: Eliseu morreu da enfermidade da sua doença. Sabe? E nenhum deixou de ser homem de Deus. Não se acovardado. Nem que nem, eu não vou fechar minha igreja, porque aqui na minha igreja quem manda é Jesus Cristo, quem manda é Deus. Irmão, você foi lá pro lado pejorativo? Jesus Cristo manda em tudo. Mas muitas igrejas hoje estão na mão do homem. Não vem falar que não. Tá? Eu conheço a história de um monte de pastor aí adultério que foge com a mulher do irmão. Aí depois fica aí pregando fé limitada. Cruza ele, passa na frente dele no trânsito para ver se ele não vai te xingar. Se precisar ainda dá umas butinadas na gente ainda. Amém, irmãos? Seja prudente. Fé em Deus, pé na tábua. E vamos orar, levantar um clamor para que esse vírus vá embora logo, porque também não dá para entender. Na China acabou, lá começou, acabou, ainda não acabou no mundo. Uma pandemia. Tá bom? Amém? Paz. Fica com Deus.